Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Cá. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. Hoje, podcast em comemoração ao meu aniversário, que é essa semana. E para aproveitar o tema, falaremos sobre mudanças. Sempre que chega o meu aniversário, eu fico reflexiva. Você também tem esse momento? Aquele momento que você para e pensa, como foi o meu último ano? O que eu quero levar daqui pra frente? As felicitações que todo mundo traz pra gente, né? Para o seu novo ciclo, desejo felicidades, amor. Você já parou pra pensar aquilo que você estava refletindo sobre a sua vida no seu último aniversário? Hoje eu iniciei o dia pensando um pouco nisso. De um ano pra cá, muita coisa mudou. E se eu pensar o que mudou ao longo desses anos também, aí então que foram muitas mudanças mesmo, né? E agora, para esse novo aniversário, refletindo aqui, no último ano, no lado externo, no mundo, no macro, houveram muitas mudanças que influenciaram as minhas decisões e as minhas escolhas também. Que o mundo é sempre isso, né? Volátil, incerto, cada hora é uma surpresa. E adaptando a minha mudança, adaptando os meus ciclos, os meus processos, muita coisa saiu de dentro de um escopo, saiu de um script daquilo que eu acharia que seria este meu último ciclo. No último ano, eu me mudei de casa, eu estou morando junto com o meu namorado. Daqui a um ano, no próximo aniversário, eu estarei em outra casa e muitas coisas podem acontecer no meio desse caminho também. Mas agora, levando isso um pouquinho lá atrás, quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu sequer imaginava que eu estaria onde eu estou hoje, profissionalmente, nos meus relacionamentos, em vários contextos da minha vida. Então, pensa aí contigo. Quem você foi um dia? Quem você é hoje? Quantas mudanças ocorreram nesse caminho? E quantas mais será que também acontecerão do caminho daqui para frente? Porque a vida é isso, uma constante mudança. Porque a mudança é a única constância, é a nossa única certeza. Sim, exatamente, Nina. E é interessante você falar isso, porque muitas vezes a gente traça um plano na nossa vida, e aí quando esse plano não ocorre mais, e muitas vezes esse plano não faz mais nem sentido com a pessoa que somos hoje. E aí a gente se revolta e a gente insiste naquele plano que não faz mais sentido e não para se questionar. E agora? Quem eu sou hoje? Quais os planos que eu vou traçar? Meus planos de 5 anos atrás, alguns cabem na pessoa que hoje eu sou, mas alguns não fazem mais o menor sentido. Porque aquela pessoa de 5 anos atrás, ela já não é a mesma. Você sente isso também quando você pensa nos seus planos? Eu acho que esse é um ponto muito interessante, Ká, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive, colocarem assim, putz, que saudade de quem eu era. Ou até, eu acho que eu era feliz e não sabia. Primeiro que a gente acaba só lembrando um recorte de quem éramos, né? Aquilo que fez sentido ser mantido ali na memória. Mas parando pra pensar, às vezes nós entramos num funcionamento meio automático de seguir com aquele script, de continuar agindo a partir daqueles planos que eu fiz, sem se questionar se no meu contexto, se na minha realidade, se com a pessoa que eu sou hoje, aqueles planos ainda fazem sentido, né? Então, sim, eu já passei por isso. Inclusive, eu acho que muita dor nasce desse processo, que é eu tentar me adaptar, eu tentar me moldar para caber em situações que talvez já não me cabem mais. Porque a pessoa que fez aqueles planos não é a mesma que eu sou hoje. E você falou um pouquinho sobre o contexto, até mesmo você mudar de casa. Aquele ambiente, aquele contexto que um dia fez bem pra gente, não necessariamente porque um dia fez bem, vai voltar a fazer. Porque o contexto muda aquilo que a gente sente. E logo, se o contexto muda aquilo que a gente sente, se mudamos de contexto, pode ser que aquilo que era importante e valoroso pra mim, lá atrás, tenha se sobressaído por outra coisa passou na frente, hoje em dia é muito mais forte e muito mais recompensador do que aquele contexto que eu tava lá antigamente. Então, é aquela frase do rio, né? Mesmo que a gente tente entrar 2 vezes no rio, nem o rio é o mesmo, nem nós mesmos somos os mesmos. Acho que deu pra entender, mas a gente não passa pela mesma coisa 2 vezes, nós já somos outros. Muitas vezes, esse contexto de se pegar pensando, de querer voltar atrás, fazer diferente, gera também um sentimento muito grande de culpa, né? Como se não pudéssemos errar,
como se já soubéssemos o que sabemos agora antigamente. Então, eu não podia ter tido aquele erro. Mas você só sabe que não poderia ter tido aquele erro porque você passou por ele, porque você aprendeu. Então, é um constante aprendizado mesmo. O processo ali de pegar, aprender, errar, aí aprender de novo, aí erra de novo, e aí você sabe o que você sabe hoje. Sim, aceitar a mudança, né? Aceitar essa impermanência, eu acho que dá muito mais flexibilidade para eu me movimentar dentro das minhas possibilidades do hoje, né? Porque eu acho que quando nós ficamos presos em um plano, como se fosse escrito em pedra. Se uma vez esses foram os planos que eu fiz pra mim, por exemplo, sei lá nos meus 17 anos, eu escolhi, ao terminar o ensino médio, que eu deveria seguir determinada profissão. Aí quando chega nos meus 25, aquela profissão não tá fazendo sentido pra mim. Ou financeiramente, ou no sentido de me sentir realizado nela mesmo. E às vezes eu fico ali insistindo, não, mas eu tenho que continuar porque essa foi a escolha que eu fiz. Mas quais contextos que influenciaram essa sua escolha? Né? Esse contexto ainda faz sentido hoje? Eu gosto muito dessa analogia que você trouxe desse filósofo, Cá, sobre a água, sobre nós entrarmos nessa água. Eu acho que essa água que ele traz aí seriam esses contextos de vida, que sempre estão em movimento, e nós entrando na água como essa mudança que nós sempre trazemos na nossa vida, né? Porque essa é a única certeza. E aceitar que sempre tudo vai mudar tira você dessa responsabilidade, dessa culpabilização de ainda ter que funcionar dentro de alguns moldes que foi feito por uma pessoa que talvez você já nem se reconheça mais sendo, né? Sim, perfeito. E nem sei se eu falei a frase certa, mas as pessoas de é por aí, é nesse sentido. É uma frase do... Você ia falar o nome do filósofo. Eu ia, mas aí eu fiquei com medo de pronunciar errado. É uma frase do Heráclito, né? Então a gente torce para que esteja certo o nome. A frase, mas se não, fica aí a reflexão de qualquer forma. Se não, é revisão Carinas 2021. Exatamente. Mas é interessante essa reflexão, porque às vezes quando a gente fala que parece que está escrito em pedra, eu imagino uma sala com várias portas. E é como se a gente escolhesse alguma coisa, a gente abrisse essa porta e aí ela batesse e trancasse para sempre. Não tivesse como a gente voltar e escolher uma coisa diferente. E não é assim. A gente tem várias portas, essas portas levam a outros caminhos, mas nós podemos voltar, escolher de novo, escolher diferente, aprender com o que passou durante essa porta, né? Então, o que tem ali atrás dela? Eu posso passar a ter essa visão e, inclusive, agregar em outros contextos na minha vida. Eu sempre me pego pensando nisso quando eu penso que um dia lá atrás na minha vida eu escolhi fazer TI. No meu ensino médio, eu escolhi... Nossa, nada a ver. Compartilhei dessa escolha frustrada. Escolhi TI também, aqui estamos, né? Pois é, e não tinha nada a ver com a gente. Hoje em dia é nítido e, claro, me agregou muito. Hoje em dia a gente tem uma certa facilidade para tecnologia e tudo mais. Mas não é uma coisa assim que eu iria trabalhar pro resto da vida. Imagina se eu tivesse me apegado ao contexto que me motivou a fazer aquela escolha e não ao longo do caminho. E aí tem muito disso, né? Muitas vezes a gente visa só ali, a ponto de chegada. Então, quando eu me formar em TI, quando eu for um profissional bem-sucedido, mas e o caminho? Como que eu vou ser para ser um profissional bem-sucedido? Fazendo naquela área eu não iria ser. Então, eu precisei parar e recalcular a minha rota. E aí, acho que vem muito desse pensamento. As pessoas, às vezes, têm medo de recalcular a rota. E recalcular a rota faz parte do caminho. Não está alheio ao caminho. Então, que não tenhamos medo de imaginar o nosso caminho diferente, sabe? Eu acho que a nossa ferramenta, nossa arma aí pra vida reconhecendo que as mudanças já vão acontecer, você querendo ou não, porque o mundo muda o tempo inteiro, seus contextos mudam o tempo inteiro, essa flexibilidade em relação a olhar para as nossas decisões e escolhas, entendendo que é assim mesmo que precisa ser. E o segundo fator é o autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, também é um processo que muda, né? Às vezes o que você conhecia de uma versão de si mesma lá do passado não é a mesma de hoje, mas aí pegando a versão de hoje, você tem que compreender quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero ser, o que eu quero alcançar. E colocar isso de uma forma mais específica possível, no sentido de trazer para áreas específicas da vida, eu quero dizer.
Outra arma importante que nós temos para lutar aí junto com as mudanças que vão sim acontecer é o autoconhecimento, que é parar e refletir sobre aquilo que realmente importa para mim, o que continua sendo importante para mim. Claro que aqueles contextos e as situações que levaram você a tomar decisões antes não vão ser descartadas. Assim como a Ká pegou a nossa experiência com o TI, não é porque você fez uma escolha que hoje deixou de fazer sentido que ela foi no vazio, que ela caiu em vão. Mas, o que você pode aprender dessa experiência? O que deu para tirar daquilo? Por mais que você recalcule a rota, o que a rota que você estava até hoje agregou? Isso tudo aqui já é vantajoso também. E se por determinados momentos da sua vida funcionar e agir de determinadas maneiras estava fazendo sentido, tudo certo. Mas será que ainda tá? E o autoconhecimento entra muito nisso, né? Quais são os meus valores? O que eu quero para minha vida? A forma que eu venho me comportando hoje me aproxima ou me distancia disso? E aí eu vou sempre fazendo essa reflexão, uma forma de linha do tempo mesmo, né? Quem eu era, quem eu sou, quem eu quero ser, mas sabendo que, como diz o Belchior aí, né? O passado é uma roupa que já não nos serve mais. E quando a gente fica tentando entrar numa roupa que nos machuca, que não serve, e quando a gente fica tentando se ajustar e caber numa roupa que não serve mais, a gente se machuca. Eu acho que essa inflexibilidade a tentar adaptar no hoje quem eu fui, machuca também. Sim. E não é excluindo, não é que tudo que um dia fez bem pra gente vai deixar de ser totalmente. Pode ter coisas do seu passado que ainda fazem bem hoje em dia, mas é necessário que tenha sempre essa reavaliação, até para que a gente se permita a mudança. Porque senão a gente começa a se acomodar, senão a gente começa a temer a mudança. E às vezes o contexto que eu tô hoje já nem me propicia mais tanto a felicidade, tanto prazer assim. E eu tô ali por simplesmente ter medo de mudar. O medo de mudar é tão grande, o medo de errar igual um dia errou, é tão grande que paralisa. Então, que a gente continue mudando, mas que a gente também entenda o porquê que estamos mudando. O porquê que esse contexto não me gera mais tanto prazer ou não é tão gratificante mais. Sabendo que o medo vai estar ali, né, Ká? Porque por mais que nós tenhamos essa tentativa de nos resguardarmos, de nos pouparmos, de não errar, de fazer uma decisão acertada para não ter que recalcular a rota novamente, ela é ilusória, né? Porque pelo caminho você vai todas as vezes e várias vezes ter que fazer reavaliações. Não tem como você se prevenir 100% de errar novamente, né? Então vai ter que ir com medo mesmo. Exatamente, total. E assim, muitas vezes a gente acha que vai vir aquela coragem e é aí que eu vou mudar. Então eu quero mudar de emprego. Vai vir aquela coragem de dentro e vou bater na mesa e pedir demissão pro chefe. Ou eu vou, não sei, enfim, uma situação assim muito extrema. E não necessariamente precisa chegar nesse extremo. É aos pouquinhos que a gente vai fazendo esse processo de mudança. É quando você se arrisca, que aí vem a coragem, que aí você começa a ver o resultado daquela mudança e falar, olha, esse exemplo mesmo de mudar de emprego. Então eu começo a ver o que tem no mercado, eu começo a ver outros cargos, começo a ver outras empresas, benefícios e tudo mais, e começa a me abrir a cabeça, falar, opa, então realmente eu quero mudar, então realmente faz sentido essa mudança. Assim também acontece com nossos processos internos, com as coisas que sentimos, sonhamos para a nossa vida. Então, a mudança não precisa acontecer num sentido extremo. Hoje você vai mudar quem você era ontem e radicalmente. É um movimento um pouquinho de prever quais seriam as consequências, né, Ká, e tentar se ajustar ali para lidar com o que pode vir aqui, no sentido de se prevenir dentro do que está no meu controle, do que está no meu alcance. Tomando cuidado sempre com o nível do controlar, né? Porque tem coisas que fogem ao nosso controle. Um grande exemplo no momento é a pandemia. Que o fato da pandemia ter chegado, ter mudado o contexto, ter feito a gente se adaptar ao modo online, fez a gente mudar querendo ou não. Então, não estava dentro do nosso controle isso, que se tivesse ninguém estaria passando, né? Não escolheríamos estar passando por isso, mas foi algo que aconteceu. E é algo que quando a gente se abre para esse processo de mudança, a gente também entende a nossa adaptação, como que foi. Há um ano atrás, o meu modo de lidar com a pandemia estava muito diferente do que é hoje em dia.
Hoje em dia eu já sei mais ou menos o que me faz bem, o que consegue me consolar nesse momento. O autoconhecimento aí de novo. Exatamente. Mas ficar pegando no exemplo que você deu do emprego, por exemplo, né? Quando a pessoa faz essa movimentação de, então eu vou buscar outro emprego, vou ver como que tá o mercado, quais são as minhas possibilidades, é minimamente controlar o que está no meu alcance, né? Por exemplo, quero sair do meu emprego, a consequência que eu temo é ficar desempregado, ter dificuldades financeiras. Então, como que eu posso prever que essa é uma possível consequência e me prevenir em relação a ela? Então, essa é a movimentação, que não é que você não vai sentir medo ou que você vai com certezas ali, mas você vai minimamente se precavendo dentro do que tiver do alcance, que com certeza não vai ser tudo, né? Como você disse, aí a pandemia serve de um ótimo exemplo para isso. Sim, aí a gente vai se precavendo, vai medindo as consequências. É importante que quando a gente pensa em consequências, a gente pense nesses planos que fazemos. O que hoje em dia, para mim, seria muito recompensador. Seria lá meu mundo ideal. Então, o mundo ideal seria eu ganhar na Mega Sena? Poxa, mas eu não posso esperar eu ganhar na Mega Sena para poder seguir todos os meus planos. Mas o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena? E aí, pensando nisso, como que eu me aproximo de passinho em passinho desse meu mundo ideal? E aí, constantemente reavaliar. Então, pensar um pouco nas consequências, entender onde a gente quer chegar e qual é o caminho que a gente faz para chegar nesse objetivo também, né? Uhum. E eu acho que um ponto legal também de destacar dentro disso, que nós estamos falando aqui de mudanças, você querendo ou não, mudanças vão acontecer num sentido macro, né? Mas existem mudanças na sua vida que só dependem da sua iniciativa, da sua ação para mover uma mudança dentro daquilo, porque no contexto geral vai acontecer mudanças, mas a mudança também não é um processo passivo, principalmente se você quer mover mudanças que te aproximem de coisas que são importantes para você, que te aproximem de objetivos, né? E o meio dessa caminhada vai exigir ali uma coragem, correr riscos, enfrentar emoções complicadas como dúvida, medo, que fazem sentido e vão ter. Mas quando a gente vive essa vida que é valorosa, que é alinhada com os nossos objetivos, com os nossos valores, nós temos aí um grande potencial de promover mudanças que sejam Também tá planejando esse mundo ideal e pensando nos nossos valores, a gente precisa também ter uma certa flexibilidade, porque isso também, o que é mundo ideal para a Karina de 5 anos atrás é diferente para a Karina de hoje em dia. Tanto Karina K quanto Karina Nina. Então, que a gente também tenha essa flexibilidade ao planejar o nosso mundo ideal, sabendo que algumas coisas podem mudar e não necessariamente vão mudar para pior. Eu acho que isso que você falou é bem legal, Cá, para dar o gás no momento em que nós precisamos fazer uma mudança, porque outro ponto que você trouxe um pouquinho antes acontece, acho que muito, que é na hora de eu tomar uma decisão, eu tenho que ter certeza que aquilo vai ser bom, que aquilo vai ser benéfico, e não necessariamente vai chegar o momento que você tem essa certeza. Então, acho que a chavinha tá nisso. Entender que as mudanças precisam acontecer para nos tirar de zonas que estão desconfortáveis ou que já não estão sendo muito recompensadoras e fazer isso de uma forma flexível, uma forma corajosa, lidando com o que está no meu alcance sem tentar controlar a situação como um todo, porque, por exemplo, ter a certeza de que aquilo vai ser bom não é uma coisa que está dentro do nosso controle, mas fazer uma decisão, quanto mais próximo eu estiver daquilo que eu sei que é importante para mim, é algo que está no meu controle. E aí tem outra máxima, né? Muitas vezes as pessoas querem que as coisas mudem, querem mudar circunstâncias, mas continuam com os mesmos comportamentos, porque tem medo de se comportar diferente. Nossa, maravilhoso, isso acontece muito, 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 muito. E aí você fica ali repetindo o mesmo ciclo, a mesma coisa, esperando ter um resultado diferente. Então, dificilmente isso vai acontecer, por medo de se arriscar, de o que vem depois, acha que vai vir essa motivação aí de dentro e naturalmente você vai mudar um comportamento de uma hora para outra, quando não acontece assim, né? Se a gente se acomoda, começa a temer qualquer mudança ou até nós mesmos mudarmos em prol daquilo que queremos, a gente vai deixando de pouquinho em pouquinho de viver, porque viver é essa inconstância. Uhum. Isso daí tá muito relacionado com não adianta fazer tudo igual e esperar resultados diferentes, né? E outra coisa que eu costumo dizer muito também é que felicidade vem de ação. Se você não está satisfeita, se você não está realizada, assim, com um relacionamento, com uma amizade, com um trabalho, talvez esteja carecendo de mudança, carecendo de decisão, carecendo de ação. Porque às vezes nós ficamos
Ah, não tô feliz, estou incomodada, não estou satisfeito, parece que falta algo. Mas vamos lá, vem cá, vamos pensar. O que você tem feito de atitude, de mudanças de comportamento, de mudanças de contextos para influenciar que essas situações de vida te propiciem felicidades, né? Se eu estou em contextos que não me fazem bem, se eu estou em contextos que me esmagam, que não me satisfazem, e eu não mudar nada, como que eu quero daqui a 2, 3, 5 anos estar dentro de uma formatação que seja satisfatória? Preciso de ação, preciso de mudança. Isso não significa estar isenta de dúvidas, de medos, mas precisa de ação. Total. E aí tem a crença de que a gente só vai mudar nosso pensamento, né? Só muda o pensamento aí. Confia. Confia, muda só seu pensamento que tudo melhora. Pensa positivo que vai dar certo. Só que não. Vida real exigem ações reais, né? Então, que estão ali, estão práticas no nosso dia a dia. Então, mudar esses comportamentos, inclusive o pensamento, para mudar alguns pensamentos de medo, de, ai meu Deus, eu não consigo falar em público, por exemplo. Eu preciso começar a me arriscar naquilo, para que isso comece a mudar. Porque não vai vir a mudança magicamente de uma hora para outra. Apesar de ser uma coisa fluida, a mudança sim na nossa vida no contexto macro. Mas no micro, no meu dia a dia, na minha realidade, precisam das nossas ações. Ainda que sejam definidas em pequenas ações, né? Porque é de pequenos passos que se fazem uma grande caminhada. Porque viver e mudar requer da gente sair dessa postura passiva ou reflexiva de, eu queria ser assim, queria ser assado, e ir para uma postura de ação, de decisão, né? Como eu falei um pouquinho antes, é esse processo de quem fui, quem sou e quem quero ser, que inclusive, vamos compartilhar aquele exercício ali para agora a gente sair da reflexão da mudança e ir para a prática. Que mudança vem de ação. Você já foi aí contemplada pela nossa reflexão sobre mudanças e agora vamos pôr a mão na massa. Queria propor para fazermos um exercício de linha do tempo. Pega aí papel e caneta e pensa, quem eu fui no passado? Pega ali listando por momentos importantes da sua vida, quais decisões que você tomou, quais contextos que influenciaram essas mudanças, quais eram os seus planos, os seus sonhos. Analisa o seu hoje, o quanto daquilo que se modificou, o quanto daquilo ainda faz sentido, o que deixou de fazer sentido. E agora essa parte se concentra e faz ela com o máximo de detalhes que você conseguir. Com quem sou hoje, a partir de toda essa bagagem de vida? Quem eu pretendo ser? Quais são os meus sonhos, as minhas aspirações e aquilo que eu quero para minha vida? E aí, vai desenhando metas pequenininhas, passos diários para você conseguir se aproximar aos poucos desse seu objetivo, dessa pessoa com quem você quer se tornar. Mas lembre-se, por favor, nenhum plano é escrito em pedra e mudanças fazem parte da vida e planos precisam ser recalculados sempre que eles não nos couberem mais, certo? E Cá, você tem uma dica aí também para colocar na prática esse processo de mudança, não tem? Tenho assim, tem 2 recomendações. Uma é de um livro chamado Uma Pergunta por Dia. E é um livrinho onde ele tem literalmente uma pergunta por dia. E aí tem 5 espaços para você colocar por cada ano. Então, em cada ano você responde a mesma pergunta naquele mesmo dia. Vamos supor, hoje, dia 10/5, eu vou responder a mesma pergunta em 10/5 do ano que vem. E aí eu vou poder acompanhar como eu mudei ao longo desse tempo. Então, ver o antes, o depois, quem eu sou hoje, quem eu era ontem. Então, traz um acompanhamento bem legal e são várias perguntas reflexivas aí. E a segunda recomendação é do filme Clique, ou O Clique, não me recordo muito bem, mas é um filme eu adoro! muito bom e que mostra como, se a gente pular as partes difíceis, as partes que são desagradáveis, inclusive do processo de mudança, né? Vai mostrando lá os filhos crescendo e tudo mais, não vou dar tanto spoiler, mas se a gente pula essas partes difíceis, como a gente perde grande parte da nossa vida e como esse processo de mudança ao longo do tempo faz parte para que a gente reconheça quem nós somos. Porque senão, se a gente não reparar nesse processo, vai chegar um momento que a gente não vai nem se reconhecer mais. Perfeita recomendação, Cá, adorei. Quem nunca, né, esteve num momento difícil e quis pular, acordar quando tudo isso tivesse passado. Mas na vida não é assim que funciona, inclusive dos nossos momentos difíceis podem vir muitas aprendizagens, né?
Então fica aí pra vocês. Se você está passando por uma situação, por um momento de vida que não está sendo muito favorável, não está sendo muito agradável, repense que talvez mudanças estejam sendo necessárias. Tem uma frase do Steve Jobs que eu quero compartilhar com vocês para finalizar o nosso podcast, que é: eu olho no espelho todas as manhãs e me pergunto, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria querer fazer o que eu estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta for não por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa. Então se pergunte, você tem feito as coisas que te agradam, que são construtivas e estão conectadas aos seus valores? Se não, algo indica que precisa de mudanças. Então, fica o convite a essa Que mudança frase aí. potente! Gostei bastante. Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica o nosso convite para seguir a gente no Instagram, @psicóloga Karina Lima. O meu é Psicologia Arievilo. Segue a gente lá, fala o que vocês gostaram, o que não gostaram, qualquer recomendação também. Ficamos aguardando por vocês. Até o próximo episódio. Curtam, compartilhem com todo mundo e muito obrigada até aqui. E se você fizer o exercício, conta pra gente, hein? Beijo! Tchau, até o próximo!